Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje vamos continuar a nossa série sobre Gideão. O nosso tema é Gideão, aprendendo com um general improvável. E hoje nós vamos estar no episódio 2, conversando sobre o chamado de Gideão. Nós vamos aqui dar essa continuidade falando sobre Gideão. Porque nós estávamos falando no episódio 1 sobre a sociedade, que Gideão estava ali inserindo, que Gideão vivia, mas agora nós vamos falar sobre Gideão e seu chamamento. Então, vamos começar? Hoje nós vamos continuar falando sobre a história de Gideão e vamos também falar aqui sobre o chamado de Gideão. Mas antes nós vamos ler os versículos que estão em Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 11, que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bislerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, e a carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra que pertence aos abiseritas. Nós percebemos aqui que o Gideão, ele estava ali malhando o trigo, tentando colocar aquela pequena porcentagem ali do que ele tinha de alimento a salvo dos inimigos, dos midianitas. Então nós podemos aqui perceber que o Senhor nos observa. Gideão, ele podia estar falando lá na casa dele: Ai, não sobra comida mesmo. Ai, não vou nem lá tentar poupar nada, porque a gente tenta aqui tirar alguma coisa, plantar algo, colher, mas os inimigos vêm e roubam. Mas ele não pensou isso. Ele estava ali trabalhando. E ele não pensou: será que meu trabalho é em vão? Não, ele estava trabalhando e pronto. Então nós podemos aqui perceber que o Senhor nos observa. Observa as nossas ações, observa o que nós falamos, observa o que nós fazemos, observa como nós tomamos decisões. O Senhor se aproxima de nós, assim como se aproximou de Gideão. Assim como ele se aproximou de tantos homens e mulheres aqui da Bíblia, assentando-se sobre uma pedra e falando com ele. Então, Deus, ele faz isso. Ele muitas vezes se apresenta nas nossas vidas, ele quer que nós lhe demos ouvidos, ele quer que a gente preste atenção na palavra dele, naquilo que ele tem para as nossas vidas e que a gente creia. A gente percebe aqui que Gideão, ele era um homem, como até o Senhor falou, um homem valente. Ele estava tentando ali poupar um pouco de comida para ele, para sua família. Ele não se importou se os midianitas iam roubar ali ou se aquele trabalho dele não ia ser em vão. A gente tem que ser assim, a gente tem que ser pessoas que agem mais assim, não no nosso instinto, mas na vontade do Senhor,
fazendo não para nós mesmos, mas para Deus. É como a gente viu aqui nesse versículo que diz: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abislerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então Gideão estava aqui malhando trigo nesse lagar. Talvez aqui nesse lagar ninguém estava prestando atenção nele. O pai dele não estava, a mãe não estava, talvez a esposa não estivesse, os filhos não estivessem, mas Deus estava prestando atenção nele. Deus estava prestando atenção na história desse homem. Deus estava ali protegendo aquele rapaz. Deus estava ali fortalecendo Gideão. Então nós podemos também perceber o conhecimento. Deus nos conhece mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Deus, ele sabe cada coisa que passa na nossa mente, aquilo que a gente vai falar, como que a gente toma decisões, como que a gente age. Deus nos conhece. Deus quer que a gente ouça ele, porque ele é aquele que pode dar a melhor resposta. Deus é aquele que pode dar a palavra que a gente precisa. Deus é o único que pode dar o verdadeiro livramento. O Senhor sabe tudo a nosso respeito, mas até que nós mesmos. Ele conhece a nossa mente, o nosso coração, a nossa história, a nossa vida. E Deus, ele fala com precisão. Deus não inventa, ele não vai dar um palpite. Eu acho que você deve fazer isso, eu acho que você deve fazer aquilo, eu acho que você deve fazer aquilo outro. Não, Deus dá a resposta com fervor. Deus dá aquela resposta certa. Deus nos dá aquilo que é pra gente fazer. Deus quer que a gente se mantenha firme a Ele, firme ao chamado dEle nas nossas vidas. Nós também podemos perceber um ponto muito importante, que é o trabalho. A gente percebe que Gideão, ele trabalhava ali. E ele trabalhava não para ele mesmo apenas, não para aquilo que ele ia comer aqui no caso, mas ele trabalhava por toda a família ali. Ele estava guardando aquele pouco ali, malhando aquele trigo, não era só para ele comer, mas era para toda a família dele ter acesso àquele alimento. Então, nós temos trabalhado para a obra de Deus, nós temos trabalhado para Deus, nós temos trabalhado para o reino de Deus, nós temos ganhado almas, nós temos ali falado da palavra, nós temos evangelizado outras pessoas. Deus quer que trabalhemos com Ele e para Ele. Assim ajuntaremos tesouros nos céus, galardões incorruptíveis que contribuem para a expansão do reino de Deus. Então nós precisamos nos preocupar não somente com a nossa vida, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente come, onde a gente estuda, quem são os nossos amigos, com a nossa família, não. Nós precisamos pensar, nós precisamos praticar mais esse desejo, esse trabalho para o reino. Nós precisamos não pensar somente no aqui e no agora, mas precisamos realmente plantar para a eternidade, plantar para o céu, plantar para o reino de Deus, porque senão a gente pode sim chegar no céu, porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus, né, no seu sacrifício, mas o que nós vamos receber lá? Quais são os galardões que a gente vai receber? Tem gente lá que vai receber muitas coisas. Missionários, homens de Deus, homens que pregaram a palavra, mas tem gente também que vai chegar ali e não vai receber nada, porque não plantou nada, não se preocupou em ajuntar tesouros nos céus. Então, nós também vemos aqui esse trabalho na história de Gideão. E ali, apenas um pouquinho dessa parte, né, do trabalho dele, nessa parte que estava ali malhando o trigo, é apenas um pouco daquilo que a gente vai ver lá no futuro. Ali, ele estava naquele lagar malhando trigo, mas depois ele ia ser um general de guerra, um general que ia conduzir aquele povo ali perante o Senhor na vitória contra os midianitas, contra aqueles povos do Oriente. Então aqui a gente percebe que muitas vezes o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Às vezes a gente está ali numa situação apequenada, mas Deus está conosco, Deus está conduzindo os nossos passos. Nós também podemos perceber a aparição do Senhor, quando Deus aparece a Gideão, como nós podemos ver no versículo 12, que diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Nós percebemos que o próprio Deus, o próprio Jesus se apresentou aqui para Gideão. Quando fala o anjo do Senhor, é porque o próprio Senhor Jesus se apresentou àquele homem, àquele Gideão. Então nós percebemos que Deus, ele também faz aparições na nossa vida. Podem não ser físicas, né, ultimamente, mas o Senhor se apresenta sim nas nossas vidas quando ele nos fala algo pela sua palavra.
Quando o Senhor nos converteu do império de Satanás, do reino de Satanás, do Egito, daquele período de escravidão, de pecado do mundo, o Senhor apareceu pra gente. Então isso é uma aparição do Senhor. Muitas vezes a pessoa quer ver Deus no físico, então ela quer ver a aparição do Senhor, aquela coisa gloriosa. Não estou falando que isso nunca possa acontecer, mas é muito mais raro do que a gente ver a aparição aqui do Senhor em pequenas coisas. Quem diria que Gideão, estando ali naquele lagar, malhando um pouco de trigo, né? Porque talvez não fosse muito trigo, não fosse aquela colheita assim excepcional, aquela safra enorme, mas ele estava ali trabalhando. Quem diria que naquele momento Gideão ia ver Deus? Quem diria que naquele momento o anjo do Senhor ia aparecer para Gideão? Quem diria muitas vezes que no momento mais complicado das nossas vidas, no momento que a gente estava totalmente sem solução, o Senhor ia aparecer para nós? Então nós precisamos valorizar muitas vezes os momentos que ninguém está vendo, os momentos que são pequenos e consagrá-los a Deus, levantar memoriais ao Senhor. Deus aparece em nossas vidas, às vezes até em situações que nem nós mesmos pensamos que Ele iria aparecer ali, mas Ele vem com a sua presença. Nos momentos difíceis, nos momentos de escolha, nos momentos de trabalho, nos momentos de estudo, nos momentos de família, o Senhor quer muitas vezes também que nós nos retiremos por um período de tempo e nós passemos esse tempo com Ele. Iremos orar, iremos ali ler a palavra, nos consagrar ao Senhor, jejuar. Deus quer que a gente tenha esses momentos para Ele, consagre esses momentos a Ele. Nós também podemos perceber que o Senhor é conosco, como Ele mesmo disse a Gideão. O Senhor é contigo, homem valente. O próprio Deus estava dizendo que era com ele. Não era qualquer pessoa, não era o vizinho de Gideão, o pai de Gideão, o filho de Gideão, o amigo de Gideão, não. Era o próprio Deus que estava ali falando, que estava com ele. E Deus está conosco, ele é Emanuel. Deus não vê como nós vemos. Deus é aquele que está conosco nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de dificuldade, nos momentos de bonança, nos momentos de escassez, nos momentos de vitória. Deus está conosco em todos os momentos. Deus é aquele que peleja as batalhas de seus filhos. Ele não nos abandona e nos mostra a sua mão forte e poderosa sobre as nossas vidas. Então Deus, ele nos alcança com a sua graça. Ele está conosco, ele está com a sua presença em nós. O Senhor mesmo, o Senhor Jesus, disse antes dele morrer que ele iria partir, mas aí o Espírito Santo ia ficar conosco. O Espírito Santo habita em nós. Então nós percebemos também a visão de Deus. A visão que nós precisamos ter de Deus, né? Essa visão espiritual, essa visão que não está apenas pautada ali no físico, naquilo que é certo, naquilo que é errado, naquilo que nós devemos fazer, né? Ah, eu devo agora fazer isso, fazer aquilo. Não. Deus quer que a gente tenha uma visão espiritual, uma visão acima daquilo que é humano, daquilo que é terreno. Deus não vê como nós vemos, ele não vê a aparência, sim o coração. Muitas vezes a gente se preocupa apenas com aquilo que é exterior, apenas com aquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Mas o Senhor, ele sonda aqui dentro. Ele vê o nosso coração, a nossa intenção, ele sabe aquilo que a gente faz e por que a gente faz. O Senhor nos conhece na intimidade, mais do que nós mesmos e mais do que qualquer outra pessoa. Aquilo que ninguém pode ver, somente Ele pode ver. Então que nós venhamos valorizar essa visão espiritual e pedir também para Deus, Deus me dá essa visão. Eu não quero somente ficar aqui pautado nas coisas da terra, distraído com muitas coisas, distraído com a minha vida, mas eu quero ter uma visão celestial, uma visão acima dessas coisas humanas e terrenas. Eu quero ter uma visão acima de tudo isso e ver o espiritual. E agora eu não estou falando também sobre ver anjos, não que não possa acontecer, mas eu estou falando de ter uma visão pautada naquilo que Deus quer. Muitas vezes a pessoa pensa assim, ai, eu vou passar esse tempo lendo um livro. Tá, mas será que é isso que Deus quer? E tá, esse livro é um livro de Deus? Esse livro, será que o autor ele estava realmente pensando em Deus e pensando nas coisas de Deus quando ele escreveu? É uma visão que vai além. O humano não. O humano fala assim, ah, eu vou ler um livro. Ah, qualquer livro serve, qualquer livro dá. Ah, eu gosto desse tema tal, então vou escolher um tema tal aqui. Mas só para nisso, só para naquilo que é humano. O espiritual não. O espiritual pensa, o que isso vai edificar a minha vida? Aonde isso vai contribuir? Como que eu posso ganhar almas com esse conhecimento aqui, desse livro de Deus que eu estou aqui lendo?
Como que eu posso ganhar almas para Cristo? Como que eu posso evangelizar outras pessoas? Como que eu posso ganhar almas para o Senhor Jesus? Como que eu posso buscar galardões no céu? Isso é a visão de uma pessoa espiritual. Então também nós podemos perceber a sinceridade de Gideão, quando ele diz: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, o Gideão aqui, ele é muito sincero com Deus. Ele não fica pensando assim: olha, o Senhor me chamou, então eu vou fingir aqui alguma coisa. Senhor, é isso mesmo, eu acho que é isso mesmo. Olha, o Senhor me coloca aqui na frente de um grande exército. Ou então assim: Senhor, o Senhor tá vendo aqui o momento que nós estamos passando, me dê bastante comida aqui para mim pelo menos passar um ano sem escassez, sem fome aqui com a minha família. Não. Ele fala a verdade aqui para Deus, ele fala aquilo que ele estava sentindo, ele fala aquilo que ele pensava. Então essa sinceridade Deus está buscando, essa sinceridade que ele viu no coração de Gideão, que ele viu no coração de Davi e tantos outros homens de Deus que foram sinceros para com Deus também. O Senhor quer que sejamos sinceros com ele. Não precisamos fingir algo que nós não somos. Nós precisamos ser as pessoas que o Senhor quer que a gente seja. E Deus sabe quem nós somos e Deus sabe quem Ele quer que nós nos tornemos. Então Deus sabe o que Ele quer trabalhar em nós e aquilo que nós vamos dar ouvido e aquilo que não. Deus sabe também, porque Deus quer que a gente tenha essa prontidão em obedecer a Ele. Deus quer que aquilo que Ele fale para a gente seja acatado, seja obedecido. Então, antes de nascermos, Deus já nos conhecia, Deus sabia aquilo que a gente ia responder, como a gente ia responder ao chamado dele. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, onisciente. Deus, ele conhece tudo. Nada há difícil e impossível para Deus. Aqui nós podemos também ver esse questionamento. Gideão fala: cadê esse Deus? Cadê esses milagres que a gente viu? Cadê esses milagres como tirar da terra do Egito e nos levar para cá? O Senhor nos abandonou. Então, se tivermos questionamentos, se tivermos pergunta, nós devemos levar essas perguntas para Deus, levar esses questionamentos para Deus, porque só Ele pode dar a resposta, só Ele pode dar a verdadeira resposta, o verdadeiro sentido para a nossa vida. E muitas vezes, se a gente for fazer essa pergunta para alguém, nem a pessoa vai saber nos responder, mas Deus sabe. Deus conhece. Deus, ele pode dar além da resposta certa. Deus pode dar a resposta certa e ainda dar a vontade dele, nos revelar a sua vontade para as nossas vidas. Revelar os desejos dele para a nossa vida. Revelar os planos dele. Revelar ali tantas coisas, os seus segredos, os seus mistérios que estão na palavra. Então, nós devemos sim apresentar as nossas perguntas, os nossos questionamentos, as nossas queixas, rasgar o nosso coração perante Deus, rasgar a nossa vida, sem reservas, sem esconder alguma coisa, sem querer fugir. Nós devemos entregar o nosso coração, a nossa súplica perante Deus. Outro ponto que nós percebemos aqui é essa resposta de Deus na vida de Gideão. E nós percebemos aqui como Deus ele vem com a resposta. Deus vem ali com muitas vezes, nós não sabemos o que fazer, mas Deus sabe. Deus sabe aquilo que a gente deve fazer, como a gente deve agir. Deus ele veio com a resposta sobre Gideão, quando ele disse assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Repare aqui que Deus já deu a resposta. Ele fala para Gideão: sabe essa tua força aqui que você está falando, você está sendo sincero? Vai nela, porque eu vou com você e a gente vai vencer os midianitas. É assim. Então Deus ele vem com essa resposta, muitas vezes não era esperado. Imagina que Gideão estava esperando esse encontro com Deus e ainda essa resposta de Deus, né? Vai nessa tua força que eu vou vencer ali, vou batalhar por você, a gente vai vencer esses midianitas. Gideão não estava esperando nada disso, assim como nós também não esperamos. Mas somente Deus é capaz de oferecer aquilo que nós precisamos. Precisamos confiar na resposta de Deus e nós precisamos confiar em Deus. Porque Deus não vai falar coisas muito profundas se nós não estamos preparados para aquilo. Gideão ele podia não saber, mas Deus já estava trabalhando nele, ele já estava sendo capacitado por Deus. E nós vamos continuar vendo isso durante toda a leitura ali da história de Gideão. Mas nós podemos perceber sim que a resposta de Deus estava presente. Gideão ele não foi na força dele propriamente, na vontade dele.
livrar aquele povo de Israel. Ele foi na vontade de Deus. Ele foi sendo enviado por Deus. Então, essa resposta de Deus, como Deus fala conosco, deve sempre estar presente nas nossas vidas. Nós também podemos perceber aqui o chamado para aquilo que Deus tinha comissionado Gideão. Né? Tanto que até aqui em cima no subtítulo fala o chamamento de Gideão. Aqui nós percebemos que Deus estava comissionando Gideão para uma grande obra. Deus escolheu a Gideão para livrar o povo de Israel da opressão dos midianitas, assim como ele nos escolhe para um propósito específico. E é necessário para o reino de Deus esse propósito. Muitas vezes, se nós formos negligentes, o reino de Deus, é óbvio, vai continuar existindo. Mas quantas almas poderiam ser ganhas a mais para o reino, né? Quantas almas poderiam ser alcançadas por nosso intermédio? Mas por quê? Isso também envolve o chamado e a obediência que a gente vai ter para esse chamado. Nós precisamos ser pessoas obedientes e tementes ao Senhor. Nós não podemos negar isso e falar, não, Senhor, não, eu não vou praticar isso não, tá? O Senhor escolhe outra pessoa mais capacitada. Tá, mas se o Senhor está nos escolhendo é por um motivo, é por um propósito. E Ele quer que a gente seja fiel a isso, Ele quer que a gente dê ouvidos à sua voz. Ele quer que a gente dê ouvidos a essa escolha, Ele quer que a gente dê ouvidos àquilo que Ele já designou. Outra coisa também que nós podemos perceber é essa improbabilidade da vida de Gideão. Gideão era um homem improvável. A gente vai ver isso nesse próximo versículo, mas a gente vai depois explanar cada ponto dessa improbabilidade humana e a probabilidade divina, a vontade de Deus. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Então aqui nós podemos perceber que Gideão humanamente não tinha probabilidade. Humanamente, uma pessoa muito mais velha, uma pessoa muito mais capacitada, uma pessoa de uma família muito mais nobre, o povo ia precisar de alguém muito mais guerreiro, talvez, que Gideão humanamente. Mas Deus já tinha designado a ele para essa função. Deus já tinha escolhido a Gideão. Não importa se a família dele era pobre, se a família dele era rica, se ele era o maior, se ele era o menor, se a tribo dele era Manassés, ou se era Naftali, ou se era Efraim, ou qualquer outra tribo. Deus já tinha escolhido aquele homem. Assim como Deus também nos escolhe. Deus nos escolhe para nós cumprirmos o chamado dele, o propósito dele nessa terra. Desse modo, vemos que Deus escolhe os improváveis, assim como Gideão, que humanamente jamais seria escolhido para livrar Israel dos midianitas. Porque as pessoas, né, como até Deus já fala quando ele vai escolher Davi, as pessoas elas olham o exterior, aquilo que está no olho delas, aquilo que está ali na conta bancária, aquilo ali que é uma probabilidade, mas Deus não. Deus escolhe os improváveis e capacita os seus escolhidos. Deus faz isso para reconhecermos que Ele é quem nos capacita. Deus já escolhe uma pessoa improvável, porque a pessoa improvável já sabe que ela é improvável. Ela já sabe que ela não tem a condição de fazer essa coisa humanamente por ela mesma. Como Gideão, mais tarde a gente vai ver aqui ele falando, não, Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor capacita ele. E é por isso que eu falei que o Senhor escolhe os improváveis. Uma pessoa provável já fala assim, eu sou provável mesmo. Eu não preciso da ajuda de Deus, porque eu sou provável. Por isso que Deus escolhe os improváveis. Quando a gente vê a diferença do reinado de Saul e de Davi, na Bíblia fala que Saul ele já tinha aquele porte de guerreiro, Saul ele já era um homem mais velho, né? Ele foi escolhido um homem mais velho do que Davi para assumir o reino, o trono, mas Saul ele era um homem orgulhoso. Saul ele era um homem que ele dava mais ouvidos ao povo, aquilo que o povo queria, aquilo que ele mesmo queria, aquilo que ele desejava do que a Deus. E Deus escolhe depois Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, um menino, ele conseguiu vencer, não por ele mesmo, mas Deus estava ali pelejando a guerra dele. Golias, que era um gigante, um homem que já era apto para a guerra, um homem que já era apto na peleja, que sabia manusear as armas, e por causa ali do poder de Deus, que capacitou aquele menino, toda aquela nação ali, ela foi vitoriosa naquela guerra. Ela foi uma nação bem sucedida ali naquela batalha. Porque depois que Golias morre, o povo, né, os soldados vão para a peleja e começam a pelejar contra os outros soldados e Israel sai vencedor. Mas e se Davi não tivesse ido? Se Davi tivesse se acomodado e falado, não, eu sou um menino, eu só tô levando aqui suprimento para os meus irmãos que estão ali no campo de batalha. Eles sim são soldados, eles sim que precisam pelejar. Ou então Saul, que ele era um homem, né, que já tinha ali, era para ter pelo menos, né, essa visão de guerra,
Era para Saul ter enfrentado aquele gigante. Na Bíblia fala que Saul, ele era um homem que dos ombros para cima não tinha homem como ele. Ele era um homem alto, ele era um homem forte, ele era um homem bonito, mas tinha um espírito, um coração totalmente ao contrário daquilo que o Senhor queria dele. Tanto que a gente vê Saul desobedecendo a Deus várias vezes. Outra coisa também que a gente percebe é a origem da capacidade que eu acabei de falar, que é Deus que capacita. Como aqui nós podemos perceber no versículo 16, que diz assim: tornou o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. A origem da força vem do Senhor. A origem da força não vem de nós mesmos, das graduações que a gente faz, dos cursos, dos mestrados, dos doutorados, de quem é o nosso chefe, de quem é o nosso pai, de quem é a nossa mãe. Não, a origem da capacidade espiritual, ela vem do Senhor. Então precisamos entender que Deus é aquele que nos capacita para cumprirmos o seu propósito. Deus não fala assim, simplesmente, olha, você vai cumprir o meu propósito, tá bom? A minha vontade, mas eu vou te deixar lá, você vai cumprindo lá, e eu vou ficar aqui só, né, para caso, assim, se você quiser alguma coisa, ou então assim, nem conte comigo. Você vai lá de peito aberto e pronto. Não. O Senhor é aquele que escolhe e capacita, pois quando Ele está conosco, estamos habilitados para todas as situações. Como Ele mesmo falou para Gideão, já que eu estou contigo, você vai ferir os midianitas como se fosse um homem só. E era mais tarde, né, nos outros episódios, a gente vai ver que os exércitos que vieram contra eles não eram meia dúzia de pessoas, eram exércitos igual gafanhotos, era exército que não dava para contar o tanto de soldado, o tanto de gente que estava ali naquele exército. Mas eles venciam pelo poder de Deus. Outra coisa que nós vemos também é a prova, o sinal. Gideão, ele pede um sinal, ele pede uma prova para Deus. A gente percebe muito isso na história de Gideão, que ele foi o homem acho que mais pediu prova para Deus, foi Gideão. Mais do que Moisés, mais do que Elias, mais qualquer outro. Gideão foi o homem que pediu mais provas para Deus, como a gente pode ver no versículo 17, que diz assim: ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Então aqui a gente percebe essa prova que ele pede. Ele pede: Senhor, me dá uma confirmação se é o Senhor mesmo. Gideão queria um sinal de Deus para saber se era realmente Deus que havia falado com ele. Se era realmente Deus que havia designado ele para aquele encargo, para aquele serviço. O Senhor sabe que muitas vezes precisamos de um sinal para fortalecer a nossa fé. O Senhor sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos, antes mesmo de nós consultarmos a Ele. Mas Deus, depois a gente vai ver, Ele não nega esse sinal não, Ele fala tudo bem. Então a gente pode perceber aqui que essa prova foi muito importante para Gideão, essa e outras ainda que ele vai pedir. Ao todo, se não me engano, são 4 provas. Ele pede essa, quando Deus fala ali com ele, ele depois pede as 2 vezes do novilho, né? Primeiro do novilho seco, depois do novilho molhado, e depois ele ainda tem aquela prova de Deus quando ele vai no acampamento do inimigo. Já tô aqui falando até o que vai acontecer nas próximas, né? Mas a gente percebe isso, a gente percebe Deus sempre dando essas respostas, essa prova. Deus fala assim: então, se você precisa, tudo bem, eu te dou essa prova que sou eu mesmo que estou falando com você. Então, nós podemos também perceber um outro ponto muito interessante no próximo versículo, que diz assim: rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então, repare que Gideão, ele falou assim: olha, então se é o Senhor mesmo, né, o Senhor vai me dar essa prova, espera, né, até que eu volte, que eu vou preparar a minha oferta. Eu vou preparar agora aquilo que eu vou oferecer ao Senhor. E aí, nós vemos aqui que Deus fala: tudo bem, eu vou esperar. Então, repare aqui que Gideão ofereceu ofertas ao Senhor. Antes mesmo dele ter a resposta da promessa, antes mesmo dele ter a resposta daquilo que o Senhor tinha prometido para ele, ele ofereceu ao Senhor ofertas. Devemos entender que Deus é digno do melhor e Ele quer que nós o ofereçamos o melhor. Deus quer que nós demos ofertas para Ele, como nós percebemos que tem muito esse debate se o dízimo é bíblico, se o dízimo não é bíblico. O dízimo é bíblico, sim. O dízimo é bíblico porque nós temos no Novo Testamento, a pergunta: é digno pagar tributo a César? E aí o Senhor fala: me apresente aqui um denário, de quem é esse
falam de César. E aí ele fala, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E outra vez quando ele fala ali para os fariseus também, ele fala assim, vocês querem dar o dízimo ali da hortelã, do cominho, de todas as ervas que vocês plantam, que vocês colhem. Deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas, sem omitir o amor, a justiça, a bondade para com o próximo, porque eles davam ali aquele dízimo, mas eles não tinham a misericórdia, eles não tinham a bondade para com o semelhante, para com o próximo. Então a gente sempre percebe Deus falando, não, você tem que ser bondoso, você tem que fazer sim o bem, você tem que dar o bom testemunho, mas também dê aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus. Então aqui nós podemos perceber que a oferta foi algo que fez parte aqui também da história de Gideão. Antes dele ver o plano do Senhor cumprido, ele já tinha oferecido uma oferta ao Senhor. Outro ponto muito importante é quando Deus nos espera. Deus sabe que muitas vezes a gente precisa ali daquele tempo de preparo, no caso de Gideão. Gideão ia preparar aquele alimento. E aí Deus falou, pode ir, eu vou te esperar. Então, aquilo não foi rápido. Aqui tá falando que depois a gente vê aqui que Gideão, ele pega um cabrito, ele mata o cabrito, ele prepara os bolos. Demorou ali mais de 1 hora para Gideão ter todo aquele trabalho, mas o Senhor esperou ele fazer tudo aquilo. Gideão, ele foi um homem que ele tinha um cuidado também para com Deus. Ele não ia oferecer qualquer coisa, ele podia pegar qualquer cordeiro vivo lá, matar de qualquer jeito, ó, o Senhor tá aí. Ou nem oferecer nada. Mas não, Deus já conhecia, Deus já sabia como Gideão iria agir. Então, algumas vezes, Deus nos espera até a hora que nós vamos depender dele, somente dele. Então ele deixa até a gente se gastar com os nossos interesses, com a nossa força, mas ele vai agir, ele quer que a gente gaste tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é a nossa esperança humana, que é a nossa expectativa humana, para ele vir com a espiritual, para ele vir com a resposta dele, para ele vir com o sobrenatural. Isso acontece porque Deus não é adiantado nem atrasado, Deus chega no tempo certo, Deus não faz a coisa nem antes nem depois, ele vem no momento correto. Outra coisa que nós podemos perceber que é do jeito de Deus. Deus aqui não quer que a gente faça de qualquer jeito. Deus deu até para Gideão como era para ele agir, o que era para ele fazer, como que era para ele fazer, no tempo que ele era para fazer aquilo. Ele deu tudo esquematizado. E nós podemos perceber isso no versículo 20, quando diz assim: porém o anjo do Senhor lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre essa penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Deus mostrou para Gideão até como era para ser feita aquela oferta. Ele não deixou tudo espalhado e pronto. Não. Ele teve ali a organização. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo outro. Houve ali uma ordem da parte de Deus. Então devemos fazer as coisas como Deus gosta, como Deus quer, do jeito que Deus deseja. Não podemos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira apenas. Nós devemos pensar, será que é isso que Deus quer? Será que é isso que o Senhor planejou? Será que é isso que Ele deseja de mim? Será que é isso que Ele quer que eu viva? Será que é essa atitude que o Senhor quer que eu tome? Será que é por esse caminho que o Senhor quer que eu ande? Então nós devemos sim pensar nisso e praticar isso também. Outra coisa muito bacana, interessante na história de Gideão é a comprovação. Onde Gideão tem a certeza que é Deus mesmo que está falando com ele. Nós podemos ver isso claramente no versículo 21, que diz assim: estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Então nós podemos perceber aqui que esse anjo do Senhor, o próprio Deus aqui, o próprio Jesus, ele tocou e saiu fogo. Viu que era algo sobrenatural, que não era algo apenas natural, apenas humano. Então o Gideão, ele teve essa comprovação que era Deus mesmo que havia falado com ele. Deus não quer que sejamos incrédulos, por isso ele nos dá provas de sua graça, amor e fidelidade. Ele nos dá prova que é ele mesmo que está falando conosco, que é ele mesmo que está ali se revelando para nossas escrituras, que é o Espírito Santo que está nos revelando os mistérios dele para as nossas vidas. Então Deus nos dá a comprovação e ele deu para vários outros homens e mulheres de Deus que era ele mesmo que estava falando. Como a gente sabe se é de Deus mesmo? Como a gente sabe qual caminho seguir? Como a gente sabe o que é para a gente fazer na palavra? E seja atento aos sinais. Às vezes Deus pode usar uma pessoa também para falar, mas uma pessoa que tem uma vida consagrada a Deus. Não é qualquer pessoa que muitas vezes está até dentro da igreja, não. É uma pessoa que vive uma vida consagrada ao Senhor. É uma pessoa que vive uma vida de verdadeira devoção, amor ao Senhor, uma pessoa piedosa. Então nós precisamos ver se a pessoa crê mesmo em Deus.
Essa pessoa serve mesmo a Deus? Essa pessoa obedece mesmo a Deus para estar me dando aqui essa resposta? E outra coisa, como no caso de Gideão, que foi somente ele e o Senhor. Aqui era algo sobrenatural. E aqui ele estava comprovando a palavra de Deus. Todo sinal que Deus nos dá é dentro da palavra. É tudo aquilo que ele já falou na palavra. Ele nunca vai nos dar algo fora. Muitas vezes as pessoas se enganam e caem em grandes erros, caem em grandes pecados, porque elas querem sair fora da Bíblia. Então muitas vezes a Bíblia fala, a pessoa quer agir B. Não, mas eu acho que o B é melhor, porque eu acho que vai ser isso, porque eu acho que vai ser aquilo. Não, haja naquilo que está na palavra, haja naquilo que Deus já designou, haja do jeito que Ele falou. E peça para Deus ministrar mesmo, peça para Deus tocar o seu coração, peça para Deus colocar mesmo a vontade dele dentro de si, sabe? Não a nossa mesmo, mas tirar a nossa e colocar a dele, que vem do alto, que é perfeita, boa e agradável. Outra coisa que nós vemos aqui é reconhecendo que é Deus. Gideão reconheceu que era Deus mesmo que falou com ele. Precisamos conhecer e reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. Precisamos entender que é Ele que está no controle e deve estar no controle de toda a nossa história. Então, no versículo 22 diz isso claramente. Viu Gideão que era um anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi um anjo do Senhor face a face. Então Gideão reconheceu que era Deus, Gideão reconheceu que era o Senhor mesmo que estava falando com ele. Gideão reconheceu que era o Senhor que estava ali trabalhando já estava ali comprovando a vontade dele na vida de Gideão. Então nós precisamos reconhecer a Deus nos nossos caminhos, reconhecer as obras de Deus e não achar que isso é fruto do nosso mérito, da nossa inteligência, do nosso querer e das nossas vontades, mas reconhecer o Senhor em tudo. Nós precisamos também confiar no Senhor e nas promessas de Deus, como diz o versículo 23. Porém o Senhor lhe disse, passa já contigo, não temas, não morrerás. Muitas vezes a gente vê no Antigo Testamento as pessoas falando quando elas viram o próprio Deus. Eu vi o anjo do Senhor, eu vou morrer. Aconteceu isso com Gideão, com Sansão, com a mãe de Sansão, né? Então a gente percebe que tinha assim essa questão de que ia ver Deus e ia morrer. Mas aqui nós vemos aqui a resposta de Deus. Ele fala, não, você não vai morrer. No caso aqui dele mesmo fala, não temas, não morrerás. Então essa foi a resposta de Deus. Ele falou que Gideão não ia morrer e também não fazia sentido nenhum Deus aparecer para Gideão, falar que ele ia ser usado por Deus para ele morrer naquele momento. Mas era aquele temor que eles tinham. Toda vez que o Senhor Jesus se aproximava de seus discípulos, ele dizia, paz seja convosco. Precisamos reconhecer a voz e as palavras do Senhor. Como quando os discípulos viram Jesus partindo o pão ali na praia, eles reconheceram o Senhor. E Emaús também, quando aqueles dois discípulos estavam ali no caminho de Emaús, eles reconheceram a Cristo. Quando Cristo partiu o pão, eles reconheceram. Aqui nós podemos perceber que as palavras de Deus, eu sempre falo, passa já contigo, passa já contigo, passa já contigo. Até por isso que a gente fala, né? A paz do Senhor. Porque a paz do Senhor, sim, ela é algo que deve guardar as nossas almas, ela é algo que deve estar presente na nossa vida. E é como o Senhor se apresentava aos discípulos, né? O Senhor se apresentava exatamente desse modo aos discípulos. Paz seja convosco. Ele desejava a paz para aqueles discípulos, para aquelas pessoas. Então as promessas do Senhor, como Deus mesmo fala aqui para Gideão, né, que ele não ia morrer, as promessas do Senhor iriam se cumprir na vida de Gideão. E nós também vamos ter essas promessas cumpridas se nós obedecermos ao Senhor e andarmos do jeito que Ele quer. Nós vamos ter essas promessas cumpridas nas nossas vidas. Outra coisa muito importante aqui na vida de Gideão é a adoração memorial, como a gente pode ver no versículo 24, que diz assim. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra que pertence aos Abzeritas. Então aqui repare que Gideão ele fez aquele altar a Deus. Gideão ele edificou aquele altar. Será que nós temos edificado os altares nas nossas vidas ao Senhor? Edificado os cultos ao Senhor? Edificado memoriais ao Senhor? Será que nós temos sido comprometidos com a nossa vida espiritual? Comprometidos com a nossa vida de devoção, de vida com Deus mesmo? Devemos fazer como Gideão, erguer um altar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos prometido. A adoração a Deus nos transforma, tornando o nosso caráter mais parecido com o dele.
Nós precisamos ter sim esses memoriais nas nossas almas e adorar ao Senhor. O Senhor quer ser adorado por nós, o Senhor quer que nós o adoremos e isso é bom para nós. Nós precisamos adorar a Deus porque isso transforma quem a gente é. Então a gente precisa sim adorar, erguer cânticos, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, que nós possamos crescer mesmo na graça, no conhecimento das coisas do céu, das pessoas ali que seguiram ao Senhor. Fica com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!